Mihal, seus deputados que gostam de passar vergonha na internet, tudo bem com vocês? E o Jones Manuel foi lá dar uma surra num deputado bolsonarista, né? Que quis passar vergonha e não sabia como. Debater no decorrer do programa. Eu parei a live aqui onde me falaram para parar, assim, mas eu não assisti nada. Na verdade, eu assisti um comecinho, né? E eu parei porque eu tava fazendo outras coisas, mas vamos embora. Boa. Beleza. Caporeiro, Você entendeu aqui, né? Entendi. Teve uma interrupçãozinha, eu deixei seguir mais 10 segundos aqui para. sua réplica. Bem, eu fico, evidentemente, muito chateado de ver uma pessoa me colocar como defensor de grandes empresas, sendo que eu o desafio agora, nesse momento, já que ele falou que pesquisou minha vida, a mostrar uma única fala minha para beneficiar as grandes empresas. Agora ele está reclamando dessa isenção que o Zema fez no estado de Minas Gerais, dizendo que vai deixar de arrecadar 28 bilhões. Sabe por quê? Porque como ele nunca produziu nada na vida dele, ele acha que se ele for dono de uma empresa e o imposto estiver alto aqui, ele vai continuar aqui pagando esse imposto alto e fica por isso mesmo, entendeu? Ele não entende que o empresário, ele pega e vai para outro estado, se não for para outro país. É sempre nessa, né, cara? Maluco. Olha só. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Quando tinha um movimento para acabar com a escravidão, os caras usaram o mesmo argumento, cara. Isso em 1880 ela vai pedrada, né? Os caras falaram a mesma coisa. Não, porque se acabar com a escravidão, a gente vai virar o Egito, tipo, na economia, né? Naquela época o Egito estava todo quebrado, colônia britânica, né? A gente vai virar o Egito porque as empresas vão embora do país, o dinheiro vai embora do país. Maluco, é o mesmo argumento burro desde sempre, cara. Desde sempre. Como aconteceu nos Estados Unidos, onde muitos foram para a China, onde a mão de obra é escrava. E lá é comunismo, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Eu adoro quando o cara é burro, né? Porque facilita muito a minha vida. Então, as empresas estadunidenses, as empresas europeias, elas não vieram para cá porque tinham muito imposto no país deles, né? A gente sabe que não foi por isso. É porque na forma como o nosso mundo capitalista é desenvolvido, é assim que funciona. Para aquelas economias serem pujantes, tem que ter o capitalismo, tem que ter o imperialismo, tem que ter o colonialismo, tem que ter eles sugando de um lado, né, pagando centavos para uma população de um lado, para poder ficar rico do outro. É assim que funciona. E a gente vê isso em Bangladesh, vê isso na Índia, via isso na China. Mas hoje, quando a gente for pegar o poder de paridade de poder de compra, né, que chama, que é o quanto que um chinês ganha, o que ele consegue comprar com esse salário, hoje já é maior do que nos Estados Unidos. Porque o PIB dos Estados Unidos, né, é maior, né, per capita é muito maior, porque nos Estados Unidos os caras ganham, sei lá, 80 mil por ano, dólares em média. Eu não sei exatamente se é 80 mil, tá? Mas o que o cara consegue comprar com esses 80 mil dólares? Ele consegue comprar uma casa? Ele consegue comprar um carro? Ele consegue se alimentar bem com comida de verdade? Porque, assim, para quem nunca foi para os Estados Unidos, nunca foi no mercado dos Estados Unidos, tem muita comida lá que vem um aviso, comida de verdade, manteiga de verdade. Porque eles vendem muita coisa. Sabe aquela massa vermelha, aquela massa cor-de-rosa para fazer nuggets? Eles fazem um monte de coisa com aquilo e vendem como se fosse comida, tipo $1. Vem uma bandeja, $1. Um monte de embutido. E aí tem comida que está escrito comida de verdade. Então, o estadunidense consegue ter uma vida boa com esses 80 mil dólares, e aí a gente vem para a China. Na China, eu acho que é uns 16 mil dólares por ano, que é bem menos, né? Mas como é que é a vida do chinês médio com 16 mil dólares? O cara consegue comprar uma casa, consegue comer bem. Então, 90 e poucos por cento aí, não lembro se é 92, 94% dos chineses millennials tem casa própria. A comida de verdade aqui é muito barata. Assim, é coisa de R$10 para comer num restaurante. 10, 12 reais. Para comer comida mesmo, tipo vegetal, arroz, carninho, um franguinho ali, tudo. 10 pila. Que nos Estados Unidos não é, né? E aí vamos para a parte da escravidão na China, né? Eu até imprimi. Eu até imprimi porque eu tenho que fazer eu quero fazer um Reels para responder ao Rock. Isso aqui é a CLT da China, em inglês, tá? É a CLT da China em inglês. E aí a CLT da China tem um monte de coisa, né? Promoção de emprego, contrato de trabalho, assim, vários capítulos, né? Está tudo em inglês para qualquer um acessar.
qualquer um. É só ir no Google, colocar lá em inglês, né? Labor Law of China, e eles vão achar, beleza? E aí tem aqui sobre questão de salários, sobre questão das horas, descanso, férias, tá tudo aqui. Pô, eu não sabia que na escravidão as pessoas tinham um CLT, né? Me espanta bastante. E aí, ao contrário desse deputado aí, que talvez não tenha nem passaporte, eu moro na China, né? Eu trabalho na Ásia há 8 anos, eu trabalho com fábrica na China há 5 anos, e eu sei como é que é a realidade. O assistente do gerente de produção da nossa fábrica comprou uma BMW, cara. Essa é só para vocês terem uma noção de como é que funciona. Os operadores da nossa fábrica ganham tipo 5 mil por mês. 5 mil reais por mês. Ok, os caras trabalham bastante, tem muita hora extra, que eu já falei várias vezes que eu acho errado. Agora vem esse cara, né, esse sapatênis humano, e fala que na China tem escravidão, e eu duvido, do fundo do meu coração, que ele tenha lido qualquer coisa sobre a China que não tenha sido o professor Rock falando para ele. Então, a gente sabe muito bem como é que é o regime chinês. Tem o pior do capitalismo, o capitalismo mais agressor, e o pior do comunismo para tratar a população sem o mínimo de liberdade individual. Então, ele sim é um grande defensor do grande capital, mas ele não percebe, porque ele não consegue raciocinar. Peraí. Na China a pessoa não tem liberdade individual, ok? O que é liberdade individual? Quando eu fui no Inteligência Limitada, eu falei disso. Porque na China não tem liberdade. Beleza. E aí eu tava lá na casa da minha amiga em Santa Cecília, que é bem pertinho do Minhocão. E um dia eu tava andando lá no Minhocão, cara, é muito morador de rua, maluco. É muita gente morando na rua em São Paulo, muito. E aí eu fiz essa pergunta pro Vilela, né? Uma pergunta retórica, óbvio, né? Mas essas pessoas são livres? Elas podem acessar Facebook, elas podem, sei lá, qualquer desculpa idiota que esses caras normalmente usam para dizer que a China não é livre, né? Mas os caras estão morando literalmente embaixo de um viaduto, cara. Isso é liberdade? Não é, né? Isso não é liberdade. Na China não tem Facebook, não tem Twitter. Ok. Na China tem casa, na China tem emprego, na China tem saúde, na China tem comida. Prioridades, né? Prioridades. Porque a gente não pode, né? Assim, eu entendo que esse cara é bolsonarista e eu sou obrigado a dar um desconto pro cara, porque com certeza ele tem um déficit, né, de inteligência, mas vocês lembram que uma vez o Bolsonaro falou, olha, a gente pode viver sem oxigênio, mas a gente não pode viver sem a nossa liberdade? É muito burro, cara. É muito burro. É muito, muito burro. Não tem outra forma de explicar o argumento desse cara. Não, cara, não é nem limitação cognitiva, é mau caratismo mesmo e burrice, né? É ficar só repetindo, sabe? Esse cara, nesse debate, ele fez só lacração. Só jogar pro povinho dele. E óbvio, né? De novo, eu não espero que ele conheça a China, porque ele não é obrigado, né? Mas a partir do momento que ele vai num podcast desse e fala essa montanha de coisa, ele pelo menos deveria saber do que ele tá falando. E não, né? Os chineses, os tiozinhos, fim de semana estão tudo jogando ping-pong e xadrez aqui do lado de casa, cara. Estão muito ocupados, né? Porque não tem liberdade individual nenhuma. Segunda-feira, eu gerencio 4 times, tá? Então, abaixo de mim tem 4 gerentes. Segunda-feira, um deles vai para Harbin, de férias, vai passar uma semana lá. Por quê? Então, aí volta toda a conversa ali que eu tava falando antes. Porque eles têm muito dia de férias acumulado, que eles não tiraram, e aí o RH tá puxando, aí eu falei para eles, gente, agora que a produção tá baixa, vamos viajar. Vamos usar esses dias aí, sei lá. Aí o cara vai para Harbin, que é lá no norte da China, que é na divisa com a Coreia do Sul, com a Coreia do Norte, lá com a Rússia e tal, que eu já fui, inclusive. 2 semanas depois, o outro gerente vai viajar também para visitar o filho dele lá no norte da China, que está estudando lá. O outro gerente, eu tô fazendo ele convidar a mulher dele para viajar, porque ele precisa gastar esses dias aí, né? Sabe? Mas eles não são livres. A engrenagem do cérebro dele é tão danificada por ideologias totalmente antiquadas como a ideologia comunista, que ele não consegue perceber o óbvio, que essa
postura dele de acreditar que tudo se resolve na base da caneta, ele critica o político. Mas ele acha que o político é a salvação para a vida dele. Que o político tem que promover as mudanças sociais. Porque é assim que acontece com o comunismo. Você concentra poder na figura do Estado para que o Estado acabe diminuindo as desigualdades sociais. Isso aqui é uma questão de método, tá bom? Ele não consegue entender que essa medida vai quebrar as pequenas e médias, né? Mas as grandes não vão quebrar porque elas têm estrutura para manter isso. Então, na prática, ele não consegue perceber que quem defende grande empresa é ele. E quem está preocupado com as pequenas e médias sou eu. Ih, rapaz. O cara é muito fraquinho mesmo, né? Ai, o cara é muito fraquinho. Não, porque o comunismo tem que ter Estado, né? O cara não leu. Parece que ele tá com o manifesto comunista ali na mochila dele, né? Mas provavelmente ele não leu, né? Sim, eu não li, tá? Eu não li. Então eu não fico falando, não, assim, eu sei de algumas coisas porque eu assisto muito esse pessoal aí, já troquei ideia com o João Carvalho e tal. Mas assim, no comunismo não tem Estado, né? Não tem. A China não é comunista, porque para chegar no nível do comunismo, não tem que ter mais divisão de classe, né? E a China tá, de acordo com eles, caminhando para esse processo. Então, o que ele fala é só espantalho, é só o fantasma do comunismo, Assim, quando ele diz que a gente não pegou o argumento inicial do Jones, mas ele fala que o Jones espera que um político vá ali com a caneta e tal, porque esse é o sistema que a gente funciona hoje, né? Quer que o Jones faça o quê, cara? A gente vive num sistema no Brasil que a gente é obrigado a jogar dessa forma por enquanto. Né? Inclusive, eu quero fazer uma pergunta aqui para ele. Já tá na hora de perguntar? Não, guarda ela aí então, que Vou é guardar. só réplica aí. Ok. Pode Lá vem encerrar Jones. já Uhum. tudo? Tá, então Então, aqui, ó, agora a Cristiano gente tinha vai para a 2,30, terceira pergunta. né, tinha 2,30 de haver. Agora ele teria Mais um 3 e-mail, minutos, um minuto. 3 minutos para É. a tréplica, né? Um Vai minuto. ficar um minuto. 3h30 agora. Tá. Bora para sua pergunta? Bora. Pedir pro pessoal também dar like na live. A gente tá aí com né? quase 5.000 pessoas ao vivo, né? Dá like aí para aumentar a galera e o YouTube entregar a gente mais. Dá like e outra coisa, eu tô inscreve com no o canal. bônus aí, né? Tá. Gente, é assim que funciona. Tem um monte de gente que fala assim, nossa, eu queria te ajudar, mas eu não tenho dinheiro. Gente, não... beleza. Dá like. Porque assim, quando vocês comentam, quando vocês dão like, o algoritmo do YouTube entende, ok, esse conteúdo é relevante, eu vou espalhar para outras pessoas. É isso aí. Muito obrigado, cara do Três Irmãos. Eu acho esse Três Irmãos interessante porque assim, tem 2 apresentando e um gravando na câmera, porque sempre aparece só 2. Eu vou falar mais bônus? algumas coisas aqui, então. Tá, então Então, você seu tem bônus. 3,30 somado. Likes é de graça. Pode acionar aí. Pode. E é interessante porque eu falei o quê? Ah. Eu desafiei ele. Você quer que eu pegue o manifesto comunista aqui na minha Ih, aí, mochila viu? para mostrar que vocês comunistas defendem aumento de imposto? Sim. Ele não falou nada. Desconversou, porque ele sabe, porque ele já leu. Então ele sabe que eu peguei ele aqui, ele não tem como me desafiar a pegar. Ui! Tá aqui. Na hora que ele quiser, eu pego. E eu leio para todo mundo ver o manifesto comunista. Tá bom? Então ele não falou nada. Por quê? Comunista gosta de imposto. Ele falou que não sou eu que me preocupo com a família. A família é minha vida. Eu defendo Deus, pátria, família e liberdade. É esse cara. Ai, eu adoro que os caras usam slogan nazi em 2024 e nada acontece. Adoro. Que defende a família. O que Karl Marx falava a respeito da família tradicional? Você sabe? Isso aqui eu já vou pegar agora para ler vamos lá. manifesto. Ó, vocês prestem atenção que agora a coisa vai ficar séria. Agora ele vai ler livro, tá? Provavelmente é o segundo livro que ele leu na vida, tirando o Chico Bento, quando ele tava cagando. Porque eu estudo o que os comunistas pensam, e é por estudar o comunismo que eu sei que isso aqui é um lixo, tá? Tô aqui com o Manifesto Comunista. Vamos ver o que ele falava da família, né? Que com o comunista você tem que falar na área dele, naquilo que ele acha que acredita. Vamos lá. Peraí, sabe por que ele tá gritando? Porque é assim que eles se comunicam. É assim como o Bolsonaro se comunica, é assim como o Tarcísio se comunica. É um modus operandi, né? Essa galera toda aí, é assim que eles trabalham, né? Mano, é isso aí. Assim, pra quem tem dúvida, é literalmente isso aí, tá? É um slogan nazi, tá? É um slogan nazi. Não tenham dúvida. Abolição da família. Até o mais radical inflama-se em frente desta proposta infame dos comunistas. Sobre qual fundação está baseada a família atual? A família burguesa. No capital, no lucro privado, na sua forma completamente desenvolvida, esta família existe somente entre os burgueses.
Ele tá falando que a família tradicional é fruto da burguesia, gente. É esse comunista que vai defender aqui a família. Eu acho engraçado porque é o seguinte, o comunismo deu errado com Lênin. O cara... Ai, mano. Eu não sei, assim, é difícil às vezes até por onde começar, sabe? É difícil, assim. É difícil, cara. Eu não sei. Vou deixar ele acabar porque eu não sei nem por onde começar. O comunismo deu errado com Stalin, deu errado com Pol Pot, com Mao Tse-tung. Mas agora o Gênoma... Mao Tse-tung. Ai, maluco, Mao Tse-tung. Manuel que vai fazer dar certo no Brasil, porque ele tem a mente iluminada para poder fazer um regime fracassado dar certo. Um regime que tinha que ter um muro para as pessoas não pularem para ele. Um regime onde as pessoas preferem virar comida de tubarão saindo de Cuba para Miami. O cara tá vermelho, o cara tá nervoso, né? Vocês estão vendo? Ele tá nervoso, né? Mas você nunca viu alguém tomando tiro e arriscando a vida para ir para o paraíso comunista. Inclusive, quanto é que você cobra nos seus livros mesmo? Nossa, o Jones... Mano, o Jones tem muita paciência, cara. Eu não ia conseguir, cara. Vamos lá, né? Ele falou muita... Desculpa, ele falou muita bosta ao mesmo tempo, assim, é difícil. Mas, assim, com relação a Cuba, a gente já sabe, né? Cuba sofre embargo criminoso há, sei lá, 60 anos. Então é muito fácil falar, olha, as pessoas querem fugir de Cuba. O comunismo de Cuba não deu certo. Tira os embargos e a gente vai ver se realmente dá certo ou não, né? É a mesma coisa a Coreia do Norte. Ah, a Coreia do Norte não dá certo. Também os caras não podem comprar máquina de raio-x, cara. É muito fácil, né? Falar que não dá certo quando tem toda uma máquina gigantesca dos Estados Unidos, financeira, militar, lutando contra, cara. Lutando contra. É muito fácil, né? Ai, meu Deus do céu, cara. Com 1 minuto aí, 1 minuto e 20. Bora pra pergunta, Jones? 5 minutos, né? 5 minutos lá pra vem. perguntar aí. Perfeito. Lá vem. Veja, gente, eu acho muito triste que o bolsonarismo ele criou uma coisa patética, que é... Desculpa. Pode. Que é uma coisa patética, que é gente que foge da realidade da classe trabalhadora e fica trabalhando com espantalho. Então, repare, eu acabei de citar um dado, e aí vocês podem pesquisar. Infelizmente, Maxwell hoje não está fazendo um acompanhamento ao vivo do debate, porque ele está com obrigação pessoal, senão já teria subido para as minhas redes. Mas amanhã, ou até nesse momento, pode abrir o Google. O Zema abriu mão de 28 bilhões de arrecadação, só em 2025. Eu acabei de citar o caso da BR-381, conhecido como Rodovia da Morte, que os estudos falam que a duplicação da BR custaria 9 bilhões. Dava para resolver o problema. Só que aí fizeram agora uma PPP, uma parceria público-privada, em que a promessa é talvez duplicar a BR no universo de 10 anos e cobrando pedágio das pessoas. Então você vai continuar pegando uma estrada ruim, uma estrada insegura, que morre as pessoas e vai estar pagando pedágio. Você está pagando 2 vezes. Quando você sai de Uberlândia em direção a BH, não está duplicada e você paga o pedágio ali no final do trecho. Veja, 28 bilhões era dinheiro suficiente para resolver o problema da Rodovia da Morte. Era dinheiro suficiente para duplicar a saída de Uberlândia para Belo Horizonte, inclusive teria um impacto gigantesco do ponto de vista de comércio, circulação de serviços, de geração de emprego. O governo poderia embutir no contrato de duplicação dessas estradas uma escala de trabalho 4x3, então poderia, a partir do gasto público, já resolver um problema de infraestrutura, salvar a vida das pessoas, gerar emprego, aula, né? E garantir que as pessoas tenham boas condições de trabalho. Então, veja, questões concretas, com números. De onde vai tirar o dinheiro? Aí o deputado vai... Não, aí ele fala da China, e fala da Coreia do Norte, e falou do Camboja, já ele fala da Caverna do Dragão, de Nárnia, do reino de Harry Potter, e ele fica nervoso, ele começou a me interromper, mas não tem proposta para o povo trabalhador de Minas Gerais. Aí ele fala assim, não, mas se não reduzir os impostos, as empresas vão embora. Você pode reparar que ele dá a volta e defende o grande empresário. Então, por exemplo, quer dizer que com o fim da escala 6x1 existe risco de aumentar os custos para as pequenas e médias empresas? Não pode ser que aconteça. Então, vamos fazer algumas ações. Por exemplo, ontem, Roberto, a gente estava conversando aqui sobre
como seria importante para a economia brasileira que se estimulasse a introdução de painéis solares para reduzir o custo de energia elétrica a partir de uma política industrial planejada em que os painéis solares fossem produzidos no Brasil. Então, vamos reduzir a escala 6x1 e colocar em debate uma política industrial que gere emprego de qualidade no Brasil, né? Que gere complexidade produtiva no Brasil e que reduza os custos sistêmicos dos micro e pequenos comerciantes. Porque eu tenho certeza, você que tem uma lojinha, você que tem um restaurante, você que tem uma academia, você que tem um bar, o custo da força de trabalho não é seu maior custo, não. Sabe qual é seu maior custo? É energia elétrica, é água, é gás de cozinha, é o preço dos insumos, das matérias-primas. Então, por exemplo, o Brasil tem hoje plenas condições de fornecer todo o gás de cozinha para seu mercado interno e baixar o preço do gás de cozinha. Para quem tem um restaurante, não seria bom, né? Pagar mais barato no gás de cozinha, ao invés de estar pagando mais de R$100 no botijão, a gente poderia, neste momento, com a política que protegesse o mercado consumidor brasileiro e estimulasse a indústria petroquímica no Brasil, baixar o gás de cozinha no curto, médio prazo para R$80, R$70. Plenamente possível, porque isso não passa pelo circuito do dólar. Então seria muito bom para, por exemplo, quem tem restaurante, quem tem bar, quem tem padaria, baixasse o preço do gás de cozinha, baixasse o preço da energia elétrica. Ontem foi que a gente conversou aqui. Os investimentos no parque hidrelétrico brasileiro já foram amortizados. O que é que significa isso? Já foram todos pagos. Isso significa que o custo geral de geração de energia elétrica no Brasil está caindo. Por que a gente continua pagando a fortuna de conta de luz? Eu pago na minha casa R$500, porque todo o processo de... Tá caro assim no Brasil? É sério mesmo? Pô, 500 pau de luz, maluco? Porra. Eu acho que assim, ó, o mês que eu paguei mais caro aqui, eu acho que foi no verão do ano passado. O verão do ano passado estava muito quente aqui, mas muito quente. Então, às vezes, eu tinha, tipo, 2 ar-condicionado no apartamento ligado, né? Cara, eu gastei, tipo, uns R$400. Foi o mês que eu mais gastei de energia. Porque aqui é tudo estatal, né? E, assim, 2 ar-condicionado, cara. Bombando, porque aqui não tem, o chuveiro é a gás, né? Pô, tá 500 conto, mano. Nunca mais que eu volto pro Brasil. Produção e distribuição de energia elétrica no Brasil tá privatizado para empresas privadas, nacionais e estrangeiras que estão explorando o povo brasileiro, que estão explorando nossa gente, que estão cobrando uma fortuna. Então você pega empresas da Itália, empresas da Espanha, empresas de Portugal, dos Estados Unidos, vai ver o lucro global delas, a maior taxa de lucro é no Brasil. E o deputado não se preocupa com nada disso, ele não tem proposta, ele não conhece Minas Gerais. Se eu perguntar para ele, deputado, hoje, qual é o principal problema do norte de Minas Gerais? For para Salinas, for para Montes Claros, for para Pirapora, qual é o principal problema? Qual é a maior demanda da população? Ele não conhece. Eu vou pegar o Manifesto Comunista, eu vou ler o manifesto. Pode ler, deputado, quem sabe você aprenda alguma coisa. Ai, mano. Pode ler, mano. Quem sabe você aprenda alguma coisa. Ai, caralho. Essa foi boa, hein? Essa foi boa, maluco. Essa foi boa. Isso aí tem que virar um corte de Instagram, maluco. De TikTok, sabe? Leia, deputado. Quem sabe você aprende alguma coisa. Ai, mano do céu, cara. Mas preste atenção também no povo de Minas Gerais, que você foi eleito por esse povo. Sim. Por isso. Sua resposta. É interessante. Né? Eu tô com um manifesto comunista aqui. Lá vem. E ele não aborda. É triste que esse cara tem um mandato e o Jones não, né? Ele falou agora, não pode pegar o manifesto, mas ele não cita as questões aqui. Ele começou falando a respeito de defesa da família. Eu não terminei de ler aqui o que está escrito. Olha só, mas este estágio de coisas encontra o seu complemento na ausência prática da família entre os proletários e na prostituição pública. Esse cara é proletário? Esse cara quer a ausência da família dele ou quer a ausência da tua família? Nossa, mano, tem que ser muito burro, maluco. Tem que ser muito burro. Fugiu da escola, não é? Assim... O cara tá explicando... Eu tenho que baixar o volume aqui porque ele grita muito. O cara tá explicando como que era a realidade lá na Inglaterra, em 1800 e não sei quando, maluco. Ele não tá dizendo tem que ser assim. Porra, mano.
Esse concurso para PM tá fácil, né? Esse cara aqui é o seguinte, ele pensa que dinheiro dá em árvore. Que esses 28 bilhões, ele não respondeu o que eu falei aqui, é importante falar isso, que as empresas simplesmente podem ir embora, se não tiver isenção. Então, ou o governo dá isenção, ou elas vão embora e vão gerar emprego em outro lugar, porque é assim que funciona com os grandes. Agora, o pequeno e médio, esse aí, ele não tem opção. Ele está aqui, ele precisa se manter. Conheço muito bem o estado de Minas Gerais, inclusive o Norte de Minas, local para onde já enviei destinação de verba parlamentar. Já enviei destinação. Nossa, mano. Olha, eu já sei o que eu vou fazer, tá? Eu vou voltar ao Brasil para ser político, maluco. Não é possível, né? Pelo menos eu sei falar direito. De emenda, inclusive para fazer poços artesianos, porque eu, na minha infância, eu não tinha água encanada, eu tomava banho de cuia, eu ia num carro de boi pegar água no poço para poder tomar banho e lavar a louça e cuidar e lavar as coisas de casa, minha mãe e eu. Isso aí. Ô, dó, judiera. E aí fica defendendo o sistema que te criou nessa situação. Tá tudo errado, né? Leu o Manifesto Comunista e não entendeu nada. Quando eu tinha 11 anos de idade. Então, eu sei o que é essa dor e eu não quero que essas pessoas continuem sofrendo como estão. Recentemente, fiz uma fiscalização séria para cobrar a Copasa por não ter saneamento básico aqui, pertinho de Uberlândia, em Iturama, no distrito de Alexandrita. Então, meu trabalho, você pode ficar tranquilo que eu estou fazendo muito bem, porque eu defendo quem mais precisa. Eu não fico de teoria como você, que é professor de história, e é ótimo para criticar o capitalismo. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu sou escritor também. 100% do lucro do meu livro é para a causa pró-vida. Eu sou escritor. Coloca R$1 no bolso. Qual que é o teu livro que está para a causa? É entre 60 e 80 reais seus livros, né? Nessa hora você é capitalista. O dinheiro vai para tua conta. Ou vai para a causa? Vai a causa proletária. É assim que funciona, tá, gente? Quando você publica um livro e vende por 80 reais, vai tudo pro bolso do escritor. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Por isso que todos os escritores são ricos, né? É sempre isso. Karl Marx foi um safado que nunca trabalhou na vida. Foi um safado. O cara escreveu o livro. Ó, escritor de livro não é trabalhador, tá? Mas ele também escreveu o livro, então não entendi. O Karl Marx escreveu o livro, isso não é trabalhar? Bom, mano, me ajuda a te ajudar, cara, não seja tão burro. E vivia pedindo dinheiro emprestado para os amigos. Tinha 3 filhas, 2 cometeram suicídio, porque elas não tinham o mínimo de amparo do pai. Peraí, eu não sei das fofocas do Marx safadão. Marx safadão. Mas as filhas dele cometeram suicídio mesmo? Como é que é? É porque o pai largou, elas tinham algum problema? Como é que funciona isso aí? Porque eu não sei das fofocas da família do Karl Marx, né? Que era um fanfarrão. E aí, esse fanfarrão, que nunca conheceu um chão de fábrica, escreveu essa porcaria, que é o Manifesto Comunista, que já foi responsável essas ideias aqui, por matar, só no século XX, 100 milhões de pessoas. Tudo no soco. Tudo no soco. Eu sempre falo isso, né? Aqui na China, o Mao Zedong, ele acordava de manhã, tinha uma fila de chinês que ele ia, só para ele se esquentar, né? Para dar uma aquecida, porque lá em Hunan é muito frio, em Beijing é mais frio ainda, ele matava, sei lá, quantos chineses no soco, só para esquentar, sabe? Aí à noite, antes de dormir também, mas para dar digestão, ele matava mais um pouco. Tudo no soco. Mas eu tenho que aceitar que esse cidadão aqui que é comunista é uma pessoa totalmente digna de falar as bobagens que fala e de opinar. O cara que é comunista não deveria ter direito de opinar de nada. É a mesma coisa de sentar um nazista de frente para mim e falar que quer opinar alguma coisa. Aí, gente, aí é... né? Aí é só mau caratismo mesmo, tá? Aí é só mau caratismo mesmo. Porque o comunismo foi literalmente quem acabou com o nazismo na Europa, né? Aí é só mau caratismo mesmo. O nazismo matou 7 milhões de judeus. Só o Holodomor ucraniano matou 10 milhões de ucranianos de fome por Stalin. E esse professor nega esse fato histórico. Pânico moral, pânico moral, pânico moral, pânico moral. Vou argumentar? Não. Vou fazer pânico moral. E quem que ele vai citar? Vai citar alguma divagação. É o dado oficial que veio da União Soviética, porque ele não escreve sobre política. Você escreve sobre ficção. Os seus livros deveriam estar na prateleira de ficção científica, não de política. Porque de política você não entende nada.
Eu tô sentindo o meu QI baixar, assim, cada minuto que esse cara fala, o meu QI baixa 1 ponto. 10 minutos aí de réplica. Gente, 1h40 aqui pro Corporeso. Reseta aí e dá o start no favor. Dá o start! Deixa eu beber uma Tranquilo, aguinha. tranquilo. Quando você começar aqui. Bora aí, dá aí. Dá-lhe! Gente, veja, falando diretamente com o povo de Minas Gerais. Você percebe que o deputado bolsonarista, como todo bolsonarista, ele não está preocupado com as condições de vida real da classe trabalhadora. Ele já falou de China, já falou de Coreia do Norte, já falou de União Soviética, agora falou de Ucrânia. Ele fala de tudo, menos de Minas Gerais. Né? Qual é uma das características principais da economia de Minas Gerais? É uma economia muito voltada para mineração. O minério tem em Minas Gerais. Se não dá isenção fiscal para a empresa vai embora. Gente, isso é mentira. Porque o lítio que tem no Vale do Jequitinhonha tem lá. Então, se a empresa não ganhar isenção fiscal, vai embora, tá. Mas o lítio vai continuar lá. Outra empresa vem tirar o lítio, né? Os argumentos. Ai, cara. É que eu falei, né? Chamar bolsonarista de burro é pleonasmo vicioso, né, gente? É subir pra cima, né? Continua sendo mineral vantajoso. Os minérios que tem, como minério de ferro no Vale do Rio Doce, estão lá. Assim, e minério de ferro é um insumo importante para a indústria. Então não existe isso. Então se não der isenção para a empresa vai embora. É isso mesmo? Aí a indústria global, o capitalismo global não vai precisar mais não de lítio, não? De minério de ferro, não? De nióbio, não? De cobalto, não? Vocês percebem? Veja, esse é discursozinho de liberal, senso comum, entende? E aí, veja, na economia tem um negócio chamado efeito multiplicador. O que é que significa isso? É basicamente um cálculo que você faz a cada real investido, quanto disso retorna para a economia. É um consenso em todo mundo que faz um debate econômico que investimento em infraestrutura social, em média, a cada R$1 investido, você gera mais R$1 de retorno para a sociedade como um todo. Então, se você pega esses 28 bilhões que está dando isenção fiscal para grandes empresas, inclusive deputado bolsonarista, para empresas do ramo de locação de carros, que não produz tecnologia, que é serviço simples, que não faz sentido nenhum. Então a Localiza do Salim Matar, que é parceiro do Romeu Zema, já recebeu mais 10 milhões de isenções fiscais. Sabe quantos empregos isso gera? A Localiza vai contratar muita gente, né? Porque tá recebendo isenção de imposto, sabe? Então, assim... Assim, ó, tem só um ponto aí, tá? O argumento do Jones a respeito do tipo de mineração, isso realmente, né? As minas estão lá, o povo vai ter que ir lá para explorar. Mas produção move para outro país, né? Isso é possível. Tipo, fábricas saírem daí. Isso aconteceu com o Brasil, inclusive. Aqui em Dongguan, dá mais ou menos 1h30 de onde eu moro, veio muito brasileiro de indústria calçadista. Quando eu falo muito, tipo, acho que milhares, 10 mil brasileiros, uma parada assim. Lá em Dongguan tem escola brasileira, tem x-salada, tem pizza brasileira, tem tudo, sabe? Tem tudo. Festa junina todo ano. Então, porque tem muito brasileiro. Porque as indústrias calçadistas saíram principalmente do Rio Grande do Sul e vieram para cá. Então, isso dá para fazer. Isso é possível de acontecer. Vai acontecer? Não, né? Eu duvido muito. Né? Porque esse argumento do bolsonarista é muito burro. Assim, como eu falei, já rola desde da época da escravidão. Essas empresas vieram para cá por vários motivos. Então, pegar uma fábrica e tirar a fábrica que eu trabalho, inclusive, muita coisa veio da Europa. Simplesmente fecharam a fábrica lá e trouxeram as máquinas tudo para cá. Mas, né, eu só estou fazendo esse ponto aqui porque isso sim é possível de fazer, né? Ao invés de dar isenção para grandes empresas, o que é que a gente precisa? A gente precisa de um investimento público planejado que melhore as condições de vida do povo, que dê respostas em termos de infraestrutura, que dê resposta em termos de geração de emprego e renda e que caminhe para desenvolver complexidade produtiva. Minas Gerais não pode ser um buraco de mineração, gente. Várias serras sendo destruídas, várias regiões sendo destruídas, tirando minério de todo jeito. A empresa que lucra bilhões envia o dinheiro para fora, os acionistas e os controladores não pagam imposto sobre lucros e dividendos. E aí, por exemplo, Minas Gerais é uma das maiores detentoras de reserva de minério de ferro do mundo inteiro e praticamente não tem uma malha ferroviária, absurdo, por exemplo. Né, cara? E quando tenta construir, se compra o trilho de ferro da China. Rodrigo, Roberto, imagina, o minério está em Minas Gerais, se extrai o minério daqui, quase de graça, manda para a China, compra uma fortuna e não gera emprego aqui. O deputado acha isso bonito. É o que eu falei lá no outro react, né? A China vai
tem esse plano aí de construir essa ferrovia do Brasil até o Peru, beleza. Tem que ter transferência de tecnologia. Óbvio que não só para construir trilho, né? Construção de trilho é uma parada muito antiga. Isso é mais a industrialização do Brasil. Isso é uma escolha, né? De desindustrializar o Brasil. Eu falo das redes de alta velocidade. Então, né? O que o Jones falou é uma amostra assim, muito pequena, mas absurda do que é o Brasil hoje. Produz minério de ferro para comprar trilho da China, cara. Trilho. Sabe, trilho não é uma parada de alta tecnologia, a gente não está falando de inteligência artificial, a gente não está falando de insumo para chips ou antibiótico, sabe? É trilho, cara. É uma parada que o ser humano já faz há uns 250 anos, né? E não faz no Brasil. Então, por exemplo, agora a sua pergunta, que é o que você queria fazer, 5 minutos aí. Tá certo. Primeiramente eu vou tomar água aqui, né? Porque vamos se preparar? Vamos se preparar? O que vai vir aí? Vamos lá? Então, esses caras... Mas assim, ó, esses caras, eles jogam para fazer React, né? Desculpa, React não, é corte. Porque eles ficam falando essas lacradas que é para virar corte depois, né? É só isso que eles fazem. Eles não têm plano, não tem nada, né? Vambora. Vou utilizar um pouco mais do meu tempo para poder responder isso daqui. É interessante, ele falou que eu sou o deputado de Minas que não fala de Minas. Eu já falei da região do norte de Minas e falei, inclusive, aqui do Triângulo. Na minha fala anterior, vocês podem puxar aí que vocês vão ver. Agora, ele sim é o comunista que não fala do comunismo, porque não está preparado para falar. Que tanto faz, cara? Ele sabe o que eu tenho aqui na minha mão, né? E eu já vou começar falando a respeito disso aqui. Você é a favor do aumento de impostos? Pode pausar? Isso é... Sua pergunta. Pode pausar aí. Banco aí de dados aí. Sou a favor do aumento de imposto para os bilionários como imposto sobre lucros e dividendos. Você ama tanto os Estados Unidos cobra e o Brasil não. Okay. Toma! Ele falou que está mais à esquerda do que o Lula. Isso é mentira. Tá? Ele simplesmente não está entendendo que o chefe dele faz. Que ele não admite que é também, né? Mas eu vou ler para ele aqui, porque ele já leu, tá? Ele já leu o Manifesto Comunista. O maluco tá com um livro da Inglaterra, do século XIX. E aí ele acha que no Brasil tem que ser igual. Eu não tô entendendo, cara. Eu também... o burro sou eu de querer entender a cabeça do bolsonarista. Tenho certeza que ele já leu. Provavelmente não entendeu ou está agindo de uma maneira descarada para ludibriar vocês. Então tá aqui, ó. Karl Marx ele entendia que não é possível para a sociedade capitalista se transformar em uma sociedade comunista de uma hora para outra. Então tem um processo de transição que é o processo do socialismo. Isso. Olha aqui. Ele falou que eu sou liberal. Liberal é o escambau. Sapatênis é o escambau. Eu sou conservador, cara. Que brabo. Ficou brabo, hein? Ficou brabo. O sapatênis... Não tem nada de liberal aqui, não. Eu sou conservador. Eu tenho posição. Agora, Karl Marx dizia o quê? Que um dos métodos para você poder implantar o comunismo está aqui, página 57. Um imposto de renda fortemente progressivo. Eles querem, na prática, o máximo do fascismo. Inclusive, o máximo do fascismo, maluco, socorro! Socorro! Vou aproveitar isso aí. O que é fascismo? Lá vem. Ó, vocês prestem atenção aí que lá vem a aula, tá? Lá vem a aula. E agora o Jones... Essa rodada foi bem rápida, né? Você fez a pergunta em poucos segundos, o Jones respondeu aí em 10 segundos. A rodada não acabou ainda, pô. Tem tempo pra rodada. Então, a gente vai usar o tempo todo. O que eu tô entendendo aqui, que pra mim ficou mais lógico, ó. Você teria 5 minutos, você gastou, 40, ficou com 4 saldo. Agora você teria, por exemplo, que gastar os 4, você gastou mais 1, vai cair para 3 minutos aqui. Tá. E entendeu? A somatória é o seguinte. Ó, vocês fazem favor, né? Vocês dão um monte de like aí, porque... Ó o sofrimento, gente. Mentira, a gente tá se divertindo aqui, né? Sábado à noite, domingo de manhã pra mim, sábado à noite pra vocês, a gente tá aqui se divertindo. Mas dá like aí de qualquer jeito. 50. Olha aqui, ó. Só deixa ele responder aí, então, pô. Pode ser? E aí vocês vão alternando da forma que vocês quiserem. O que é o fascismo?
Gente, o deputado, ele tem dificuldade de interpretação de texto. O que é imposto progressivo, gente? Imposto progressivo é cobrar mais de quem ganha mais e cobrar menos de quem ganha menos. Então, por exemplo, hoje, no Brasil, você paga 27,5% de imposto de renda na fonte. Todo brasileiro, se você ganhar 6 mil, você paga 27%. Se você for bilionário, você paga 27%. O que é imposto progressivo? Por exemplo, se o Rodrigo ganhar 6 mil, ele pagar uma alíquota de 2%, 5% ou ser isento, e alguém que é um bilionário, como Jorge Paulo Lema, como a família Setúbal, dona do Itaú, como a família Marinho, dona da Rede Globo, pagar 40%, 30%, 50%. Isso aqui é imposto progressivo. O deputado não sabe, mas aí, deputado, é sempre tempo de aprender, e eu fico muito feliz que você está lendo, sabe ler, enfim, é uma alegria. Dito isso, voltando para o estado de Minas Gerais, né? Porque o deputado, ele não gosta de falar de Minas Gerais. É uma coisa impressionante. Deputado, interrompa não. Seja homem e responda a pergunta. Seja homem. Deixa eu concluir, você usa no seu tempo. Sem é de homem. Não, deixa eu falar Ai, cara, nossa, virou. Uma coisa, tem que ser um negócio honesto aqui. Ele tá me perguntando, tô respondendo tudo. Eu faço a pergunta, ele tergiversa. Ele não responde nada, né? Ele não responde nada. Tergiversador. Fique nervoso não, deputado. Fique tranquilo. Toma maracujá. Você não for, não? Responde aqui, comunista. Eu posso voltar a responder? Eu vou responder no tempo. E aí você usa seu tempo para... Não, eu vou responder para ele. Ele não sabe, mas eu vou explicar para ele. Você pode usar o seu tempo para você mostrar isso para a galera que estiver vendo. Assim, a gente já sabe, né, que ele perguntou sobre o fascismo porque ele vai dar a opinião dele sobre o que é fascismo, né? Mas só para não interromper, senão a gente vai travando aqui e não chega no final. Eu só tô... É importante falar isso daqui. Mas ele vai falar, não veja o quê? Que ele está saindo da pergunta. Não, mas aí no seu tempo você mostra pra galera. Fica travando o tempo. Deixa o like, deixa o like. Vamos bater 10 mil. Deixa o like aí, vamos bater 10 mil. Continua aí que eu tô respondendo. Pode continuar respondendo que eu solto o tempo. Tá, perfeito. Fique tranquilinho, deputado. Toma maracujina, fique nervoso não. Mas voltando para Minas Gerais, que já ele vai falar do Butão do Sul, menos de Minas Gerais. Veja, Minas Gerais extrai mais de 300 milhões de toneladas de minério de ferro por ano e responde por cerca de 1/3 de toda a produção mineral do país, por 40% da produção de minerais metálicos e por aproximadamente 50% de todo o ouro produzido no país. Minas Gerais também é o maior produtor de zinco, ouro, fosfato, grafita, lítio, calcário, além de ser responsável pela extração de 75% de todo o nióbio do mundo. É o básico aqui de teoria econômica, que é quando você tem uma produção em que ela está próxima da extração da matéria-prima, você reduz os custos sistêmicos de uma cadeia produtiva. Então, se o lítio está aqui, uma fábrica de lítio, por exemplo, de baterias de lítio em Minas Gerais, o custo dela cairia, porque não teria, né, o valor de transporte, por exemplo, do lítio saindo daqui de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha para, por exemplo, a BYD na China. Então esse custo ainda existiria. Como Minas Gerais é rica em recursos naturais, deveria ser o estado mais industrializado do Brasil. Porque você tem a matéria-prima próxima, o custo de extração é relativamente baixo pelas próprias características do minério disponível em Minas Gerais. Só que Minas Gerais, ao invés de ser um estado rico em recursos naturais e, por causa disso, industrializado, com empregos de qualidade, com a escala 4x3, sem escala 6x1, com bons salários, Minas Gerais é basicamente um buraco de mineração. Por quê? Desde o governo FHC até hoje, nós temos um regime de macroeconomia neoliberal, que privilegia basicamente o lucro das empresas privadas, em particular das empresas estrangeiras, e faz de estados como Minas Gerais um mero lugar para extrair matérias-primas e transferir riqueza para fora. Então, se o deputado tivesse alguma preocupação com a qualidade do emprego em Minas Gerais, com desenvolver a indústria de Minas Gerais, com a qualidade de vida do povo de Minas Gerais, sabe uma das primeiras coisas que ele ia fazer? Ele ia iniciar uma campanha pelo fim de coisas como a Lei Candir. A gente conversou aqui ontem sobre isso. O que é que significa a Lei Candir, gente? A Lei Candir significa isentar de imposto na exportação à matéria-prima. O que é que isso causa? A partir do momento que de zero imposto, você exportar o ferro in natura, você não tem um próprio incentivo fiscal para produzir, por exemplo, o trilho de ferro em Minas.
Porque é mais barato exportar in natura, saca? Então, assim, quanto mais in natura você exporta algo, mais barato fica. Então, ao invés de você induzir a complexidade produtiva, ao invés de você induzir a industrialização, o processamento aqui, não está sendo tudo exportado para fora. Aí eu pergunto para você, que mora nas mais de 13 regiões de Minas Gerais, nos mais de 800 municípios de Minas Gerais, você acha que a mineração está trazendo ganhos para a população trabalhadora? Você acha que Minas Gerais é um estado sem pobreza? É um estado sem fome? É um estado sem desemprego? Mas como é que não é, já que é um dos estados mais ricos do mundo, um dos territórios mais ricos do mundo em minério? Então veja, esse é o debate sobre qualidade de trabalho, sobre escala de trabalho, sobre quem fica com a riqueza, sobre as condições de emprego, sobre as condições de vida. Veja, eu desafio o deputado a ele fazer uma proposta aqui, deputado, no âmbito da redução da jornada de trabalho para 4x3, 30 horas semanais, qual é a sua proposta para, por exemplo, a gente garantir que o lítio, que hoje Minas Gerais tem uma das maiores reservas conhecidas do mundo, não seja apropriado pelas empresas estrangeiras e todo o lucro vá para fora? O seu presidente, Jair Bolsonaro, dizia que ia acabar com o roubo do nióbio, eu vou resolver o problema do nióbio. Continua do mesmo jeito, entregue para empresas estrangeiras. E Romeu Zema, quando você apoiava, também defendia entregar o nióbio para as empresas estrangeiras. Então, assim, vamos conversar sobre Minas Gerais, sobre a economia do Estado, sobre a classe trabalhadora, sobre as condições de vida. Acabou. O que eu vou falar depois disso, né, cara? O Jones deu uma aula e jogou um monte de dado na cabeça do cara, e vamos ver o cara se bater agora, né? Mas depois eu quero pular para outra parte aqui, porque esse react já tá muito longo. Assim, vamos pensar assim, a BYD tá construindo uma fábrica gigante na meiuca da China. Tá rolando um movimento, tá? Deixa eu assustar vocês aqui, né? A gente não falou ainda de fim do mundo nessa live, mas assim, só para assustar vocês um pouco, tem um monte de fábrica da China começando a mover para o meio do país, tá? Isso é um plano da China desde a época do Mao Zedong para caso de guerra. Tirar as indústrias da costa e levar para o meio do país. Então tem um monte de fábrica. A BYD está abrindo uma fábrica gigantesca lá. Por que não tem uma fábrica de bateria de lítio em Minas Gerais? Né? Por quê? Por que a BYD, por exemplo, não tem uma fábrica de bateria em Minas Gerais? O lítio sai daí, vem para cá para a BYD fazer bateria, sabe? Então, esse é um ponto importante. Por quê? Por que não tem isso, né? Por que não tem um incentivo nesses acordos do Lula com o Xi Jinping? Pô, traz a bateria, a fábrica de bateria para cá, faz a fábrica de bateria da BYD, gera emprego, transferência de tecnologia, o Brasil aprende a fazer, sabe? Nada, cara, nada. Ó, agora a gente vai ver o cara sofrer, aí eu vou parar lá para fazer mais um chá, porque a minha garganta tá indo embora. Falou, mas falou, e falou muito, e não respondeu. Eu fiz uma pergunta tão rápida e direta, eu não fiquei tergiversando, dando oportunidade para ele fazer todo esse discurso. Nossa, olha para mim, como eu tenho um monte de dados para poder falar para vocês. Né? O cara tá ajudando o Jones, é isso? Deixa eu ler aqui um pouco a respeito de Minas, para fingir que eu sei alguma coisa de Minas Gerais e ler esses dados, mas não falou o básico do que é fascismo. Claro que ele vai. Por que eu insisto nisso? Porque eu tô debatendo com um comunista. E? O meu primeiro debate está sendo com um comunista, cara. E? Uma pessoa. E tu tá feliz por quê, cara? Tá apanhando aí até pelo céu da boca. Pessoa que defende uma ideologia fracassada e assassina, que é uma vergonha diante da história mundial. É ele que tem as soluções para os problemas? Como? Ele tergiversou e não falou que o pequeno e médio vão quebrar se aprovar essa imposição da escala 6x1, porque eu falei, eu sou contra a escala 6x1, eu sou a favor que... A gente já passou desse ponto, cara, let it go, sabe, Frozen, let it go, a gente já passou disso aí, cara, pelo amor de Deus, mano. O trabalhador negocie diretamente com o empregador, sem precisar de sindicato, tá bom que sindicato é um negócio complicado, para que ele consiga ter a sua liberdade, como é lá nos Estados Unidos, que as pessoas trabalham por hora. Eu quero que eles trabalhem por hora. E aí lá nos Estados Unidos, 12% da população vive em segurança alimentar. E segurança alimentar é a pessoa não come 3 vezes por dia. 12%. São 30 e poucos milhões de pessoas nos Estados Unidos, no país mais rico do mundo, né? O país dos Navy Seals UI. Os caras não têm comida 3 vezes por dia. Mas tá bem certo isso, né? A galera tendo que trabalhar em 2, 3 empregos nos Estados Unidos funciona bem pra caramba. 2 por 4, se for o caso, mas isso tem que ser
com dignidade. Não é com essas interferências, porque uma pessoa como essa aqui não entende que sempre que o político ele tenta interferir na economia, ele gera miséria. E ele não entende porque se ele não foi capaz de perceber a quantidade de país que caiu na miséria pelo comunismo e ainda se posiciona como comunista, é claro que ele não vai entender isso no Brasil, tá? Nunca trabalhou na vida na parte de proletariado. Ele não é proletário, ele é professor de história. É que nem Karl Marx. Ele... Professor de história não é proletário, minha gente. Professor de história não é proletário, não é. Ele não é proletário, ele é professor de história. Meu Deus do céu, cara. Não é possível, mano. Não é possível, né? Cara, se eu falasse uma besteira dessa, assim, coitada da minha mãe que não tá mais aqui, né? Mas se eu falasse um negócio desse numa live, a minha mãe, ela ia me ligar na hora, ia me xingar. Não é possível, cara. A minha mãe ia falar, não criei o meu filho pra ser burro assim na frente de todo mundo. Né? Aprende a não passar vergonha pra mais de 10 mil pessoas no chat, cara. Era um estudioso que nunca pisou no chão de fábrica. Ele não sabe o que é isso. Inclusive, ele deve achar que dinheiro dá em árvore, porque de novo, o dinheiro público não sai numa plantação, tá legal? Ele vem de algum lugar, e é dos impostos. Agora eu vou responder a pergunta que eu fiz para ele, que ele não respondeu. O fascismo era defendido por Benito Mussolini. Vocês prestem atenção, que agora vem uma aula sobre fascismo, hein? Agora o assunto é sério, vocês prestem atenção. Seguinte forma, tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. O estatismo máximo, o endeusamento da máquina pública é algo inerente à natureza do fascismo. Isso é uma coisa que o comunismo tem em comum. A diferença essencial entre o comunista e o fascista é que o fascista é nacionalista e o comunista não. E aí, o que os fascistas de Mussolini fizeram logo no começo? Conta pra nós aí, o que eles fizeram, né? Assim, duvido que saiba, né? Porque deve ter pego alguma coisa de Wikipedia ali, rapidão, sei lá, Reddit, não sei. Eles foram bater em comunista, né? Que foi a mesma coisa que o Hitler fez na Alemanha, né? É a mesma coisa que o Chiang Kai-shek fez em Taiwan. Matar comunista. Que é a mesma coisa que fizeram na Coreia do Sul. Que fizeram na Indonésia. Matar a esquerda e matar a comunista. Mas na cabeça desse sapatênis humano aí é a mesma coisa. Ele é internacionalista. Mais do que isso, o que é o máximo exemplo de fascismo? É quando deixa-se de existir a classe do empreendedor, a independência entre poder econômico e poder público se torna uma coisa só. Através da aplicação das técnicas do Marx, do imposto progressivo, o poder econômico fica escravo do Estado e passa a ser gerido pela força revolucionária que está à frente do Estado. Isso é o fascismo, né? Isso é o fascismo. Eu vou começar por onde, cara? Não sei, cara. Onde é que eu começo isso aí, né? Tipo, a Alemanha que proibiu de ter Coca-Cola e os caras inventaram a Fanta para continuar produzindo na Alemanha? Não sei, assim. É difícil, cara, é difícil. Logo, não existe comunismo, nem nunca vai existir. Porque seria um método onde o Estado concentra poder e depois, como um anjo descido do céu, entrega de volta esse poder para a sociedade. Não. O que a gente vê é vagabundo, como Fidel Castro, que mantinha o povo dele na miséria enquanto usava 3 Rolex no braço. 3. É isso que funciona. O cara só tem 2 braços, mas ele usava 3 Rolex. Conta pra nós, Caporeso, onde é que ele botava o outro Rolex? Conta pra nós. Deputado Calabreso. Que pariu. Você vê um sujeito desse aqui, defendendo o comunismo e lucrando com os livros dele. Porque ele quer compartilhar o lucro dos outros. Porque, no final das contas, o comunismo nada mais é do que a política da inveja. Eu vou pular para a parte assim. É só espantalho do comunismo, né?
é comunista e não pode vender livro. Porra, mano, é sério mesmo, mano. 2024, cara, 2024. Eu vou pular aqui a Camila, a doutora Carmila me mandou aqui o tempo do 2 horas e 12 minutos. Eu vou pular para essa parte aqui, porque eu quero ver ele falar lá. Peraí, vamos pular aqui. Já tá quase no fim, 2 horas e 12 minutos. Vamos pular aqui. Eu quero ver ele falar aqui do monogâmico. Porque, assim, isso aqui vai render mais react, né, cara? Mas chega, já tá bom, né? Por enquanto já tá bom, né? Vamos manter a nossa sanidade mental aqui um pouco. A próxima, vamos concluir. Vamos concluir. A próxima agora é a pergunta do Caporeza, é a última, antes da conclusão final. Boa. Lá vem. 5 minutos. Você tinha 60 segundos, viu, Johnny? Você não quer suave, usar, não, tá né? Suave. Beleza, Vai, né? Vamos pro próximo bloco, pô. Tá. Última pergunta. Certo. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você vê a questão do relacionamento? Você acha que as pessoas, quando se casam, elas têm que ter um relacionamento aberto? Ou que a mulher tem que ser só do homem? Qual que é a sua visão? Ai, cara. Eu acho que ele tá querendo pegar o Jones Manuel, né, cara? Eu acho que era isso aí. Sim, o Jones Manuel é bonitão, né, cara? Mas eu acho que ele tava querendo, hein? Alguém tem que fazer, olha só, alguém, por favor, vocês aí que tem tempo sobrando, alguém tem que fazer uma edição com uma musiquinha romântica, né? Tipo um coração e tal. Alguém tem que fazer isso, cara. Alguém tem que fazer para postar no TikTok, no Instagram. Pelo amor de Deus, alguém faça isso, cara. Tipo aquela... Vocês lembram quando teve aquela do Pablo Marçal e do Boulos? Sabe? Quando teve aquela live, aí o pessoal fez uns cortes ali, umas ediçãozinhas. Cara, tem que fazer igual, cara. Tá dando em cima de mim, é? Pô, que pergunta estranha do caralho. Ó, tá dando em cima posso responder? Pode, zera aí pra mim, por favor. Dando em cima de mim. Ai, meu... 5 minutos aí de resposta. Veja, eu acho que a escala 6x1 ela tem que ser derrubada no Brasil. Ai, mano. Ai. O Alberto lá, o Alberto Brandão lá do Startup da Real, que ele tem um meme muito legal, isso mano, beleza que você leu Marx e Engels, mas você não vai comer minha esposa. Como eu já disse, no Brasil foi estabelecida a jornada de trabalho de 8 horas diárias, né? 6 dias por semana trabalhada, em 1930. Faz mais de 90 anos que a gente tá com a mesma... Isso aqui é absoluto cinema, cara. É absoluto cinema. Né? Muito cinema. Uma dinâmica, 8 horas diárias de trabalho, 6 dias trabalhados durante a semana. Na Constituição de 88, a gente tinha uma jornada de trabalho de 48 horas semanais, baixou para 44. Faz mais de 30 anos que não baixa a jornada de trabalho no Brasil. A redução da jornada de trabalho, ela vai forçar um aumento da produtividade sistêmica na economia, porque inclusive o grande empresário que não quer investir em tecnologia, em desenvolvimento, em modernização de processos, em digitalização de processos, ele vai ter sim um grande empresário, um aumento significativo do custo de produção, porque ele tem vários trabalhadores e trabalhadoras na fábrica, ele vai ter que ser forçado a ter um investimento maior em produtividade, em tecnologia. Isso vai ser bom para a saúde da classe trabalhadora, porque assim, você vai no médico, por exemplo, você vai no clínico geral, mas você está com um problema nas costas, você está estressado, o que é que se diz? Ah, não, você precisa não ser sedentário, precisa fazer uma caminhada, precisa pedalar de bicicleta, precisa fazer uma academia, mas como é que você vai fazer isso? Se você sai para trabalhar, você leva em média 2 a 3 horas para chegar no trabalho, 2 a 3 horas para voltar, trabalhando 8 horas por dia, 6 dias por semana. Então não resta tempo para você cuidar da sua saúde, não resta tempo para estudar, não resta tempo para ir no médico, não resta tempo para cuidar da família. Então, por exemplo, a minha mãe, né, passou a vida toda trabalhando, minha mãe não conseguia fazer, por exemplo, a lição de casa comigo. Quem fazia esse papel era minha irmã mais velha, porque minha mãe saía de casa, acordava de 4h30 da manhã, saía de casa de 5h30 da manhã para trabalhar, e só voltava, era 7, 8 da noite, e já tinha que fazer a comida e tal para o trabalho no outro dia. Então, essa escala 6x1 é uma escala desumanizante, é uma escala que adoece. Veja, você foi em qualquer postagem na internet falando sobre isso, você vai ver vários relatos de pessoas falando de adoecimento mental, falando de adoecimento físico, falando de falta de tempo para a família, de falta de tempo para... E a gente vê aí os países europeus, né, que pessoal aí do topo do capitalismo, indo para 4 dias, cara. Os caras já estão discutindo escala 4x3.
sabe? E o Brasil tá nessa ainda, não, porque a gente tem que acabar com o 6x1. Pô, maluco, 6x1 é coisa de, sei lá, início do século XX, sabe? Pelo amor de Deus. Né? É um deputado perguntando se o Jones ia matar ele, ou o outro se ele abrir o relacionamento. Pô, mano, tá... Jones, eu tenho um Rolex sobrando pra você. Cara... Se cuidar, veja, quem defende de verdade a família brasileira é contra a escala 6x1, percebe? Porque isso é impossível de você ter uma vida familiar, é impossível de você cuidar da sua saúde, é impossível, inclusive, não, tem que empreender. Não, tem que empreender, mas para empreender você precisa de tempo, né? Para estudar, para se preparar. Imagina, tu tem uma ideia que tem um sonho de abrir uma academia um dia. Para tu estudar, para tu entender como é que vai fazer o negócio dar certo e tal, precisa de tempo livre, e não dá para fazer isso com essa escala 6x1. Então, por isso, inclusive, já respondendo a pergunta, ele vai dizer que eu não respondi, mas respondendo, sobre relacionamento, deputado, na escala 6x1 não dá nem tempo de namorar. É um absurdo, né? Tem que acabar. Deputado, vamos voltar aqui. Sobre Minas Gerais, escala 6x1. Qual é a sua opinião mesmo? Nós vamos acabar. Eu não quero mais saber desses sapateiros humanos falando. Mas essa resposta foi boa, hein? Assim, ó, essa resposta foi tão boa porque ela combina com o que a minha antiga professora de chinês falou, tá? Porque aqui na China tem muita empresa que ainda trabalha no que eles chamam de Zhou Liu. Zhou Liu é 9 às 6. Trabalha das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Ainda tem muita empresa na China que trabalha nesse ritmo maluco. E ela mesma, a gente estava conversando sobre isso, e ela mesma me disse, como é que eu vou ter filho dessa forma? Sabe, eu chego em casa cansada, inclusive ela parou de dar aula para mim, porque ela estava muito cansada, com muita aula, e aí ela falou, cara, como que eu vou fazer? Sabe, o que o Jones falou tem reflexo na realidade do ser humano. Né? A baixa natalidade de muito país está completamente ligada ao pessoal trabalhar demais. E eu ouvi isso de uma chinesa, cara. Bom, eu vou parar por aqui, porque a gente já se divertiu bastante, eu vou lá fazer um negócio ali para eu tomar um chazinho e eu já volto aí, peraí.